Lucas 18. Eu farei a leitura a partir do versículo 18 até o versículo 34. Lucas 18, de 18 a 34, sendo que o nosso sermão será apenas dos versículos 28 a 34. Lucas 18, de 18 a 34, mas o sermão de 28 a 34. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Disse Pedro: Eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhes Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: Eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas. E o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Amém. Amém. Vamos orar. Meu Deus, estamos diante da tua palavra desafiadora. Palavra essa que foi proferida há tantos anos atrás, mas que por ser viva e eficaz fala aos nossos corações até o dia de hoje. Sabemos que essa palavra é sobrenatural. Sabemos que essa atividade, essa pregação é sobrenatural. Usa-me, ó Deus, com poder e glória, clareza, para instruir o teu povo na intenção do Espírito Santo ao escrever essas palavras por intermédio de Lucas. E principalmente, ó Deus, ajuda-nos a aplicar cada uma das lições dessa noite às nossas vidas de forma tão prática. Não nos deixe, ó Deus, sermos meros ouvintes da tua palavra, mas torna-nos praticantes da mesma. Ó Deus, nessa noite salvação será oferecida novamente. Se não forem o teu poder, graça e
tempestade derramado sobre a vida de pecadores aqui, eles sairão como entraram. E quanto a nós que já temos a tua salvação, ó Deus, se não for o teu Santo Espírito abrindo a tua palavra para nós, essas lições continuarão incompreensíveis e não praticadas em nossas vidas. Tende misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quanto valem as coisas? Por exemplo, quanto vale o seu carro? Se você infelizmente tem a prática de comprar as coisas parceladamente, você já deve ter passado por tal situação. Seu carro valia 30 mil reais, 0 quilômetro. Se você tivesse esse dinheiro, talvez com uma barganha, você até o conseguisse por 28 mil. Mas porque precisou pagá-lo em 60 meses, quando você foi vendê-lo para ter um outro carro, você na verdade já tinha pagado quase o dobro do que ele valia dos 5 anos atrás. Quanto é que vale a sua casa? Dependendo de onde você mora hoje, você é um milionário. O seu apartamento, a sua casa, o seu imóvel vale mais de R$1 milhão. Quanto vale aquilo que você tem? Quanto você vale? Quanto vale o seu trabalho? Quanto você ganha por mês? Talvez todos aqui rapidamente tenham respondido em suas mentes: não o suficiente, pastor. Não o quanto eu deveria receber. Se você ganhasse 10 mil reais por mês, você seria honesto em responder que aquele salário está compatível com a sua carga de trabalho, com os seus talentos, com o que você tem para oferecer àquela empresa ou àquela instituição? Quanto é que as coisas valem? Quanto é que você vale? Quanto é que Jesus Cristo vale? Todas essas ilustrações nos mostram que a partir desse texto, nós precisamos de uma vez por todas aprender o valor das coisas, principalmente o valor de Cristo. E sem dúvida alguma, esse valor vai demonstrar o nosso valor. Talvez você consiga ter uma vida mais organizada do que muitos aqui. E você sabe que a sua feira, desde janeiro até agora, novembro, já aumentou tantos por cento devido à inflação do nosso país. Quanto vale o saco de arroz? Quanto vale um saco de feijão? Porque você acha que quando alguém está com uma viagem marcada para os Estados Unidos, várias pessoas procuram esse que vai viajar, pedindo-lhe algumas encomendas, principalmente coisas eletrônicas? Porque aqui você sabe que o seu telefone celular não vale 3 mil reais, mas talvez $500, sim. Quanto vale o seu suado dinheirinho nas coisas que você o investe? O valor das coisas começa a ser mostrado para nós quando nós voltamos para a história do jovem rico que nós pregamos na semana passada. Nós olhamos para esse texto e nós vemos claramente que esse homem não valorizou a Jesus Cristo como ele deveria. Você se lembra? Veja novamente, Lucas 18, versículo 22. Depois da ousadia daquele homem em responder que ele guardava a lei desde a sua juventude, e nós sabemos que isso é falso, Jesus o desafia então ainda mais ao dizer: uma coisa ainda te falta.
vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue. Nós conhecemos a história. Se Jesus realmente tivesse algum valor para aquele homem, ou um valor superior aos seus bens, ele teria deixado tudo e seguido a Cristo. Mas não é isso que acontece. Ele sai, ele vai embora, muito triste, porque era riquíssimo. Qual é o valor de Jesus Cristo para você nessa noite? A partir desses versículos nós aprenderemos que dedicar a vida a Jesus vale a pena, por causa do valor da sua morte e ressurreição. Dedicar a vida integralmente ao Filho do Homem vale a pena, por causa do valor da sua morte e ressurreição. Esse texto claramente é dividido para nós em duas partes. Versículos 28 a 30 nos mostram que vale a pena viver com Jesus, vale a pena viver por Jesus. E os versículos 31 a 34 nos ensinam que vale a pena morrer com Jesus, vale a pena morrer por Jesus. Os versículos 28 a 30 são completamente ligados ao que nós aprendemos na semana passada. Nós vemos aqui Pedro claramente pegando carona no próprio ensinamento de Jesus. Nós vemos aqui Pedro fazendo uma pergunta que está implícita, mas uma pergunta bem honesta, ou no mínimo natural, naquele momento ali. Não podemos saber exatamente qual era a motivação de Pedro ao perguntar aquilo ali, mas ele podia ter feito a pergunta. Ele não estava fazendo a pergunta de forma hipócrita. Quando no versículo 28 nós vemos que vale a pena viver com Cristo, vale a pena viver por Jesus, isso está aqui no pensamento de Pedro de alguma forma, quando ele diz: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Ora, Pedro viu o diálogo de Jesus com aquele jovem. Ele viu o desafio de Jesus e ele viu a resposta inadequada do jovem. Na sua mente a lógica é clara. Bom, nós deixamos tudo, logo, qual é a recompensa? A pergunta está implícita aqui. E muitas vezes essa pergunta é feita por nós mesmos, principalmente quando a vida cristã ela parece mais difícil do que foi prometido a nós. Quando o caminho parece um pouco mais estreito, quando eu sou desafiado a obedecer a lei de Deus e não a lei dos homens, ou até mesmo que eu tenho para mim. O que é que nós perguntamos nesses momentos? Será que vale a pena seguir a Jesus? Será que vale a pena continuar o discipulado com Cristo? Será que vale a pena realmente sermos membros de uma igreja? Sendo que eu conheço tantas pessoas tão bem mais sucedidas do que eu, que não tem nada a ver com Cristo, desprezam a vida de igreja e certamente têm prosperado mais do que eu tenho prosperado. Essa era a pergunta do salmista no Salmo 73. Essa é a angústia de muitos santos ao longo da história, não só a nossa angústia. E essa pergunta de Pedro aqui é a nossa pergunta. Jesus, nós deixamos tudo. Nós fizemos a nossa profissão de fé. Qual é a recompensa então? Pedro e os discípulos podiam fazer essa pergunta de fato. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5, por favor. Lucas capítulo 5.
Aqui no versículo 11 nós vemos que essa pergunta de Pedro, ela não é sem fundamento. Lucas capítulo 5, versículo 11 diz o seguinte: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. E aí você pode pensar assim: será que deixaram tudo mesmo? Será que aqui não é uma figura de linguagem mostrando que eles deixaram muitas coisas, mas que na verdade é impossível deixar tudo por causa de Cristo? Não é isso que o Evangelho está nos mostrando, pelo contrário. É só você analisar exatamente aquela situação e você percebe que sim, foi tudo. Porque aqueles homens, eles viviam exclusivamente da pesca. Aqueles homens sustentavam suas famílias com aquela mão de obra. A base da vida deles, o fundamento da vida deles, se encontrava naquilo ali. E Jesus olha e diz: deixem isso, porque agora vocês serão pescadores de homens. E eles de fato deixam tudo. Nessa noite, se nós queremos fazer a mesma pergunta que Pedro, nós precisamos primeiro analisar se nós de fato já deixamos tudo para seguir a Cristo. É interessante que a interpretação desse texto é esclarecedora em relação à vida cristã. Veja, Jesus entende o pensamento de Pedro, ele entende onde Pedro quer chegar, e ele responde à pergunta implícita de Pedro. Ele mostra o que é deixado, e ele mostra qual é a recompensa disso. Versículos 29 a 30. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Será que nós deixamos tudo por causa de Cristo? Será que vale a pena viver em pleno século 21 com a mesma exigência de uma lei divina que foi dada oficialmente ao povo judeu, tão distinto de nós? Será que os 10 mandamentos realmente podem ser aplicados nas nossas vidas aqui no Brasil, hoje, em 2014? Será que vale a pena eu perder um emprego porque o meu chefe claramente me exige trabalhar no dia do Senhor, quando aquele meu emprego não é legítimo para o dia do Senhor? Será que vale a pena eu terminar um relacionamento com uma pessoa que não é cristã, sabendo que eu não posso me casar com ela, quando a palavra claramente me diz que crentes não podem se casar em julgo desigual com descrentes? Será que vale a pena eu dizer não para o meu filho, para um pedido que ele faz a mim, quando claramente aquele pedido está envolvido em situações não legítimas? Ou eu não posso conceder aquilo ao meu filho, e eu faço até mesmo coisas absurdas para conceder esse pedido ao meu filho, porque senão ele não vai mais gostar de mim. E a lista vai nos mostrando o quanto diariamente nós ainda não entregamos tudo por causa de Cristo. Mas o mais interessante desse texto é que nós podemos, de forma errada, analisá-lo, mostrando que isso aqui diz respeito apenas
ao pastor, ao missionário, ao seminarista. São essas pessoas, pastor, que deixam tudo para serem pescadores de homens. São essas pessoas, pastor, que precisam então sacrificar da forma como Pedro e os apóstolos sacrificaram para seguir e servir a Jesus. Vejam como a sua interpretação está errada. Se as exigências dizem respeito apenas ao pastor, ao missionário e ao seminarista, logo as recompensas dizem respeito apenas ao pastor, ao missionário e ao seminarista. Eu espero que vocês não pensem assim. Isso nos ensina muito a respeito do ministério da palavra. Isso nos ensina muito em como dizem por aí, o Piauí trata os seus ministros. É conhecido, infelizmente, talvez de forma errada, que o Piauí não dá côngruas adequadas aos seus ministros, e que por isso muitos não ficam aqui, e que por isso muitos que recebem talvez um convite do interior do Maranhão preferem ir para lá do que ficar aqui, porque afinal de contas não se valoriza o ministro como ele deve ser valorizado. Qual é o seu pensamento em relação a isso? Já passou na sua cabeça que um pastor ele deve viver exatamente com as cônguas que ele recebe? Não interessa se são 4 salários mínimos ou até menos que isso. O pastor tem que viver com aquilo que a igreja dá para ele. E seja agradecido. Queridos irmãos, vocês sabem quanto os ministros que servem as nossas congregações recebem por mês? Procurem saber. E vejam se isso é um sustento suficiente para uma família. Procurem saber se vocês mesmos gostariam de passar em concursos ou ter empregos cujos salários seriam os mesmos que os nossos ministros aqui recebem nas congregações. Mais uma vez, talvez o que esteja passando na sua cabeça é que o pastor, o missionário e o seminarista foram chamados para isso. Falso. Talvez você pense, sim pastor, mas a igreja não tem condições. É exatamente nesse ponto que o valor das coisas começa a sobressair a partir desse texto. Queridos irmãos, Jesus está aqui falando não apenas de pastores, missionários e seminaristas, mas está falando de todos aqueles crentes que precisam se entregar tudo por causa do reino de Deus, e isso obviamente diz respeito ao nosso suado dinheirinho que parece tão pouco no final do mês. Se você trabalha com carteira assinada, você vai ter agora em dezembro o seu 13º. Talvez já tenha recebido até parte dele já nesse mês de novembro. Saibam, meus queridos irmãos, que apesar dos pastores não trabalharem com carteira assinada, essa igreja aqui, por graça e misericórdia, e não por obrigação alguma, oferece 13º salário aos seus ministros. Meus queridos irmãos, nós temos 6 congregações. Contando com o pastor Breno e eu,
Nós temos essa quantidade enorme de pessoas para agora, no mês de dezembro, oferecer a eles o tal 13º. Quando nós olhamos para o que Jesus está aqui nos falando, fica evidente que o povo de Deus precisa aprender um pouquinho mais o que é sacrificar mais do seu suado dinheirinho para investir no reino. Não é só pagar o 13º do pastor, não. É para sim que o trabalho tenha condições de continuar. Dessas 6 congregações que nós temos, 4 são em parceria com a Junta de Missões, que não dá o 13º em dezembro, apenas os 12 salários dos 12 meses ao longo do ano. Se você entende um pouquinho de finanças, você sabe que o tesoureiro está com uma bomba nas mãos nesse final de ano. Porque quando nós recebemos o nosso 13º, vocês, eu quero dizer, nós primeiro pensamos nas festas que estão por aí, nós primeiro pensamos nas férias que eu não tive ainda, e naquela viagem que eu posso fazer. A lógica nos diz, se você recebe dobrado nesse fim de ano, é que a arrecadação da igreja nesse fim de ano deveria ser dobrada, mas não é isso que acontece, porque o povo de Deus ainda não aprendeu o que é deixar tudo por causa do reino. Talvez tenha chegado o momento em que você não se preocupe tanto com as festas de fim de ano, e nem tanto com essa viagem tão sonhada, e invista naquilo que realmente vale a pena. Quanto é que vale um ministro da palavra no Piauí? Será que o que dizem por aí é verdade ou é intriga da oposição? Por favor, se você ainda tem esse pensamento de que o pastor deve viver exatamente do que ele recebe e ele deve viver feliz assim, cuidado com a sua teologia que lhe leva a pensar isso. Nós temos um seminário aqui em Teresina. Nós temos 2 seminaristas se formando apenas nesse ano. E nós temos uma turma grande do primeiro ano que está passando agora para o segundo, e possivelmente um desses seminaristas não voltará ano que vem, porque ele não tem condições. Ele precisa vender a sua casa para poder continuar o seu preparo para o ministério sagrado. Isso não é catolicismo romano, que ensina que seus padres ou seminaristas devem fazer voto de pobreza. Isso é uma vergonha para nós, por não conseguirmos manter seminaristas no seminário, ou pastores nas nossas congregações. Alguma coisa está errada, e eu não creio que a desculpa é que nós simplesmente não temos condições. Quanto é que vale um seminarista? Quanto é que vale a expansão do reino de Deus? O que Jesus está aqui nos dizendo é que todos os crentes de fato deixam tudo para se dedicar exclusivamente a Ele.
Santíssima, amém. Ele diz, é palavra decretada por Deus, não pode falhar. Se você deixou tudo por causa de Jesus, então saibam que agora já vocês vão receber no presente muitas vezes mais. Isso está óbvio na sua vida. Se você, por causa de Cristo, deixou relacionamentos familiares, você nessa igreja já recebeu uma família muito maior. Nós não somos daqui, nós experimentamos isso na pele, nós não temos família perto, mas nós podemos dizer quantos pais, mães, irmãos, tios nós temos aqui na família da aliança. Será que você tem experimentado isso? Será que você sabe que assim como uma família de sangue se junta quando está acontecendo alguma necessidade em algum de seus membros, essa família se junta para arcar com aquilo ali? A igreja, enquanto família da fé, ela tem esse dever. Quando as famílias, ou individualmente, pessoas aqui estão passando por necessidade, qual tem sido a nossa atitude? Essa questão da família é muito mais do que meros relacionamentos. A família implica em hospitalidade, a família implica em termos tudo em comum. A família implica em nós vivermos um reino de Deus que a igreja apostólica viveu. O pastor Éder precisou fazer uma viagem agora, nesse fim de semana, para o Ceará. O seu carro não estava em condições para tal viagem, e um irmão da igreja emprestou o seu carro, novinho, para ele viajar ao Ceará. Você teria feito isso? Você emprestaria o seu carro para um irmão da igreja em caso de uma necessidade? O que Jesus está nos falando é uma realidade, mas infelizmente, nós não sabemos aproveitar essa bênção que já é agora, no presente, dada a nós pela graça de Jesus. Se nós, enquanto família da aliança, não aprendermos que a nossa casa não é a nossa casa, o nosso carro não é o nosso carro, os meus bens não são os meus bens, eu ainda não entendi o que é evangelho de fato. Se eu não consigo entregar essas coisas, eu não sei ainda qual é a recompensa no presente que Jesus claramente me promete trazer muitas vezes mais. Queridos irmãos, isso não é apenas numérico, isso não é apenas material, isso é principalmente espiritual. Queria falar agora especificamente para os nossos candidatos aí à profissão de fé e batismo. Vale a pena dedicar a sua vida exclusivamente a Cristo, por causa do valor da sua morte e ressurreição, porque ainda nessa vida Ele nos concede comunhão com a Santíssima Trindade. Nada mais, nada menos do que a Santíssima Trindade. Nós temos em Deus um Pai, nós somos adotados. Nós temos em Jesus Cristo um irmão
quando nos falta um cônjuge, ele é o nosso marido. Quando nos faltam bens materiais, ele é o nosso tesouro. E além disso, esse pai e esse filho nos concedem um consolador, um confortador, que nos pega e cuida de nós todas as vezes que nós estamos em dificuldade e que nos dá forças para não cairmos mais em tentação. Essa é a recompensa para todos aqueles que dedicam a sua vida ao reino de Deus. Será que isso é suficiente para você? Talvez você diga, é só isso? Relacionamento com a Trindade? Relacionamento com irmãos e irmãs, pais, mães, avós e avós da aliança? Não, não é só isso. Se isso não é suficiente, Jesus continua e diz, versículo 30, e no mundo por vir há vida eterna. Agora sim, agora parece que então a recompensa vale a pena. O que é a vida eterna? Se não isso que nós já temos hoje, de forma plena, de forma perfeita. Pense comigo. Se nós esperamos que todos os que se encontram aqui nessa igreja estejam arrolados nos céus, nós vamos conviver lá, meus queridos irmãos. E lá não haverá mais sangue, lá não haverá mais família de sangue. Lá de fato, todos seremos verdadeiramente irmãos, gozando da comunhão com a Santíssima Trindade de forma plena. É essa a recompensa que nós temos quando deixamos tudo e abraçamos a vida com Cristo de forma absoluta. Jesus, conhecendo muito bem o nosso coração e o coração dos apóstolos, ele continua o ensinamento, parecendo mudar de assunto, mas na verdade esclarecendo o assunto. Quando Pedro faz a pergunta implícita aqui, ele podia muito bem, depois do versículo 30, concluir: então tá bom, quanto mais eu entregar por Jesus, mais eu vou receber, e imediatamente transformar esse relacionamento em algo meritório. E é isso que nós fazemos todas as vezes que nós esquecemos o Evangelho e nos dedicamos a essa relação de troca com Deus. Deus, eu fui para o seminário, eu deixei tudo, e o Senhor me traz para Teresina. Deus, eu larguei tudo e fui para a África, fiquei lá 1 ano, contraí o vírus Ebola, e eu volto para cá e o Senhor me dá esse marido aqui. Pedro e os apóstolos facilmente poderiam transformar o cristianismo em uma religião de moeda de troca. É por isso que Jesus, a partir do versículo 31, começa a nos mostrar qual é a verdadeira base de tudo isso que Ele prometeu nos dar, caso nós entendamos que vale a pena viver exclusivamente para Ele. O teólogo Gooden escreveu o seguinte, resumindo essa questão de recompensa: fazer sacrifícios pelo reino de Deus é como fazer um investimento a longo prazo
que constantemente produz muito lucro, sem nunca diminuir o capital. Esse é o nosso sonho para a nossa conta bancária, para o nosso investimento em capital no banco. E o que Jesus está nos dizendo nesse texto é que isso é uma realidade em relação à nossa vida espiritual. Só que para isso, para entendermos que vale a pena viver com Jesus, eu preciso entender que vale a pena morrer com Jesus. Versículos 31 a 34, leiamos mais uma vez. Tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Facilmente os apóstolos e nós essa noite podemos começar a pensar que o cristianismo e os sacrifícios que ele exige pode nos trazer recompensas maravilhosas ainda no presente. E nós facilmente colocamos o cristianismo no lugar do próprio Cristo. Quanto vale Jesus Cristo para você? Essa resposta nos diz o quanto nós valemos. Jesus começa essa explicação no versículo 31, trazendo aqui a quinta vez, desde o capítulo 9, que ele fala diretamente aos apóstolos sobre o que aconteceria em Jerusalém. Desde o capítulo 9, Jesus tem falado e ensinado e preparado os discípulos para esse momento. Sim, em nenhum momento ele foi tão detalhado como esse aqui. Jesus começa no versículo 31 dizendo que cumpriria-se em Jerusalém tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Jesus não estava inventando absolutamente nada. Jesus estava apenas cumprindo aquilo que fora escrito desde o Antigo Testamento, porque fora determinado desde antes da fundação do mundo. Vocês conseguem ver aqui a coragem de Jesus, a sua determinação. Ele que sabia exatamente o que aconteceria em Jerusalém, ele não deixa de caminhar para lá. Pelo contrário, ele começa a se apressar, porque o tempo estava chegando. Por intermédio dos profetas, nós ouvimos nessa manhã uma profecia maravilhosa a respeito do nascimento do Messias, que nasceria em Belém. Que coisa gloriosa! Um cumprimento literal daquela profecia tão fantástica. Mas o que Jesus está falando aqui é que os profetas também profetizaram o seu sofrimento. E vocês conhecem bem Isaías 53, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas o tema de Isaías 53, ele começa um pouco antes na profecia de Isaías. Por favor, abra sua Bíblia agora em Isaías 50. Isaías 50, versículos 5 e 6.
Isaías 50, versículos 5 e 6. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. O que você faria se alguém cuspisse em você? O que você faria se alguém zombasse de você ao mesmo tempo que lhe dá tapas no rosto? O que você faria se alguém lhe açoitasse violentamente? Jesus começa falando sobre as profecias sendo cumpridas nele, exatamente naquele momento da sua crucificação. Mas no versículo 32, ele vai nos trazendo uma lista detalhada do que aconteceria com ele. E basta você olhar para o final dos evangelhos sinóticos e um pouquinho ali em João, para você ver que é exatamente essa sequência que acontece. Jesus está aqui nos mostrando o quanto a sua morte vale. E por isso, o quanto você vale. Quanto você custa? Jesus começa dizendo no versículo 32, ele será entregue aos gentios. Aqui a sua humilhação começa a ser declarada. Não havia nada mais injusto ou inglório para um judeu ser julgado por gentios romanos e considerado como um criminoso. Jesus é entregue a Pilatos, Jesus é entregue aos romanos, e eles o consideram como um criminoso. Não bastasse isso, ele é então levado aos soldados romanos, e aqui claramente ele diz: o Filho do Homem será escarnecido, ultrajado e cuspido. Vocês conhecem o evangelho de vocês? Vocês sabem que naquele momento Jesus, julgado injustamente, ele é levado aos soldados que colocam nele uma capa de cor púrpura para representar a sua suposta qualidade de rei, e colocam em sua cabeça uma coroa de espinhos, e os espinhos lhe cravando o crânio, enquanto lhes bofeteavam e diziam: profetiza e diz-nos quem foi que te bateu. Esse é o Senhor Jesus Cristo, aquele a quem nós supostamente servimos, quando o tempo dá e quando sobra algum dinheirinho. Esse é aquele a quem chamamos de rei e que não conseguimos servir em totalidade das nossas vidas. Jesus continua. Aqueles mesmos soldados começam a cuspir nele. Esse Jesus Cristo, Filho do homem, Rei dos reis, é cuspido por gentios. Sabem por quê? Por causa dos meus pecados e dos seus pecados. Você consegue responder agora, ou pelo menos começar a responder, o quanto você vale? Será que você consegue entender que tudo isso pelo qual Jesus está aqui passando
diz respeito ao que você merecia, Jesus continua. Versículo 33, ele prediz que o açoitariam. E açoites aqui não são meras chibatadas que escravos recebiam. Talvez essa seja a imagem mais nítida em nossas mentes quando nós falamos sobre açoites. Aquilo já é grave demais, mas os açoites romanos eram ainda mais graves. Pedaços de couro que em suas pontas tinham ganchos de metal, que ao atingirem o corpo do açoitado, tiravam lascas de carne viva daquela pessoa. Alguns açoites eram tão precisos que eles penetravam o corpo da pessoa e rasgavam já seus órgãos internos, a pessoa obviamente já indo a óbito ali. É esse Jesus que passa por todas essas coisas. O quanto ele vale para você. A humilhação não para por aí. O Senhor da vida, aquele que tinha vida nele mesmo, ele morre. A profecia de Jesus é tão clara que depois dos açoites, aqueles homens tirar-lhe-iam a vida. Jesus morre. Na cruz do Calvário, seu coração para de bater, seu cérebro para de funcionar, a sua alma racional sai do seu corpo. Ele é ali, na cruz do Calvário, absolutamente desamparado pelo Pai. É isso que Jesus está dizendo, de forma detalhada, aos ouvidos daqueles apóstolos. Quanto é que você vale? Todas as vezes que nós pecamos, nós estamos implicitamente dizendo que nós não valemos o que Jesus fez por nós. Eu prefiro me entregar à imoralidade, não reconhecendo o meu valor, mesmo sabendo o que Cristo passou por mim. Eu prefiro não entregar tudo a Cristo, mesmo sabendo o altíssimo preço que Ele pagou por mim. Mas graças a Deus, o versículo 33 termina com um mas ao terceiro dia ressuscitará. A profecia não podia ser mais clara. Aquele homem precisava passar por tudo que ele disse para que a ressurreição viesse. Vale a pena viver por Cristo, mas isso só acontece quando nós entendemos que vale a pena morrer por Cristo. Esse é o nosso chamado. Quero repetir, não é o chamado só do pastor, do missionário, do seminarista, é o chamado para todo crente que quer a ressurreição, que reconhece que a família da aliança e a comunhão com a Trindade são recompensas maravilhosas. Eu entrego tudo para ter tal recompensa, inclusive a mim mesmo. Jesus Cristo não apenas passou por todos esses sofrimentos humilhantes, a Bíblia fala sobre a sua exaltação. A Bíblia fala
desde o Antigo Testamento, sobre a sua ressurreição, que é a nossa ressurreição. Quanto é que você vale? Quanto é que os irmãos em Cristo dessa igreja valem? Quanto é que os ministros da palavra valem? O texto termina com uma nota trágica. Depois de uma profecia tão maravilhosa, dolorida, mas que termina em vitória, o versículo 34 nos ensina: eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. É trágico isso, porque se nós sairmos daqui essa noite apenas entendendo que vale a pena viver por Cristo, recebendo recompensas maravilhosas já nessa vida, nós ainda não entendemos o Evangelho por completo, e nós continuaremos vivendo essa mediocridade. E os pastores fingindo que pastoreiam enquanto recebem côndoas não suficientes para o sustento de suas famílias. Seminaristas fingem que estão contentes num seminário onde nem sequer podem ter um ar-condicionado em seus quartos. Quanto é que o reino de Deus vale? Que Deus tenha misericórdia de nós e nós não saiamos daqui como os apóstolos permaneceram no versículo 34. Eles não entenderam. Eles não entenderam o quanto eles mesmos valiam. Eles possivelmente queriam saber apenas de recompensas. Eles não entenderam o quanto a morte e a ressurreição de Jesus vale. Isso fica evidente quando Jesus ressurge, e alguns até duvidam. Nessa noite, Jesus está nos desafiando a entender que vale a pena dedicar a vida a Ele, por causa do valor dessa morte, dessa ressurreição. Tudo mais é bônus, tudo mais é extra. E segundo as palavras da missionária Elizabeth Freeman, uma das primeiras missionárias à Índia, ela escrevendo uma carta à sua sobrinha, diz assim: eu espero que você seja uma missionária, onde quer que Deus lhe enviar, e por todo o tempo que Deus lhe preservar a vida, pois faz pouca diferença onde nós passamos esses anos que voam, se eles forem vividos para a glória de Deus. Não há nada mais que valha tanto a pena. E alguns anos após ela ter escrito essa carta e continuado seu trabalho na Índia, ela é assassinada por inimigos da cruz de Cristo naquele país. Esse texto não está lhe chamando para ser um missionário na Índia. Esse texto está lhe chamando para você fazer exatamente o que você espera que pastores, missionários e seminaristas façam. Vivam com o mínimo de dinheiro que eles puderem e dediquem suas vidas exclusivamente ao serviço de Deus. Quando os cristãos entenderem o valor do reino de Deus, então a igreja prosperará muito, porque essa é a promessa inerrante de Jesus Cristo a todos aqueles que dedicam suas vidas integralmente a Ele. Vamos orar.
Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado pelo teu santo Evangelho. Nós queremos confessar que nós somos como os apóstolos. Nós não compreendemos a relação de valor das coisas. Muitos sairão daqui essa noite ainda preferindo investir em qualquer outra coisa que não no reino de Deus. Muitos sairão daqui sem entender o que é a ressurreição de Jesus, e por isso não experimentarão dessa mesma ressurreição naquele grande dia. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha fazer o teu reino ser prioridade aqui nessa igreja, de uma vez por todas. Ajuda essa igreja a provar do que significa ser família da aliança já agora. Não apenas nos chamarmos de irmãos, mas vivermos assim. Ajuda-nos a ter comunhão com a Santíssima Trindade já agora. E por favor, Deus, abra olhos, ouvidos, mentes, corações, para que essa relação de valor seja compreendida plenamente. Não há nada mais que valha tanto a pena do que nos dedicarmos exclusivamente ao Senhor. Dons, talentos, tempo, relacionamentos, dinheiro, tudo, Deus, toma de uma vez por todas, porque nós entendemos o valor da tua morte e da tua ressurreição, e assim entendemos o nosso valor para ti. Em nome de Jesus, o nosso maior tesouro é que nós oramos. Amém.